E aí, galerinha, vamos começar mais uma videoaula de Geografia oitavo ano? Então, hoje nós vamos falar sobre os povos e países no mundo atual. Lembrando que o nosso livro é o da Positivo, tá? Não se esqueçam isso. Capítulo 1. Bom, a primeira imagem que a gente vê aí já de cara é o mapa de como os humanos se espalharam pelo mundo. Observem aí que todos saem da África para os demais continentes, né? Então, durante os 90 mil anos iniciais em que se dispersou pelos continentes, a espécie humana sempre foi nômade. De certa forma, isso significa que, em maior ou menor grau, somos todos descendentes de imigrantes africanos. Lembrando, pessoal, que nômade é aquela pessoa, né, que ela não tem residência fixa, que ela vai mudando de tempos em tempos daquele local, né, em busca de melhoria, tá? Bom, vamos responder a perguntinha? Por que os vestígios deixados por nossos ancestrais migrantes que viveram há dezenas de milhares de anos em diversos continentes levaram os cientistas a concluir que eles saíram primeiramente da África? Bom, gente, os vestígios mais antigos, né, aí remetem à África, né? Principalmente essa regiãozinha aqui, olha, o chifre da África. Então, eles saem daqui para, né, migrar para outros continentes, tá? Esses vestígios deixados pelos nossos ancestrais revelam diferentes padrões de organização social e desenvolvimento de técnicas, como as pinturas, pedras polidas, né? E faz também com que os arqueólogos tenham aí uma noção que houve diferenças características éticas, né? Como a cor do cabelo, cor dos olhos, fisionomia. Então, mostra que houve trajetórias de diferentes grupos humanos ao redor do globo. Outra perguntinha é como a dispersão humana representada no mapa está refletida na configuração do mundo atual? Bom, gente, isso é super fácil. Pela diversidade de etnias que a gente tem no nosso mundo, né? No globo terrestre, aonde, à medida que avançava sobre os continentes, né? Esses grupos de humanos, e acabava adaptando, né? Se ele ia para uma região mais fria, ele adaptava ao frio, se era mais quente, mais úmida, tá ok? Bom, a gente inicia então essa trajetória humana no globo terrestre. Os primeiros registros de seres humanos foram encontrados na África, como eu já falei, os vestígios, né, remetem aí, né, que o nosso povo aí começou na África. Nossos ancestrais começaram a expandir suas explorações para além da África, encontrando outros seres humanos primitivos como os neandertais e os Homo erectus. Há cerca de 11 mil anos, os humanos modernos já estavam espalhados por todos os continentes, exceto a Antártida, né? É claro que a gente sabe da Antártida porque lá até hoje é um local hostil, né? Inóspito aí, justamente pelo fato de ser muito gelado, ser o continente gelado, né? Então, existem lá hoje em dia pesquisadores, né? Que vão para lá para pesquisar o local, mas não há cidades, não há uma sociedade que vive ali, tá? Então, por razões que ainda não são claras, à medida que o Homo sapiens avançava, outras espécies humanas desapareceram. Embora provavelmente tenham sido extintas, carregamos uma pequena parcela de material genético de outras espécies, tá? Na página de vocês, na página 4 do livro didático, a gente fala, né, sobre essa trajetória aí, aonde nós temos, olha só para vocês verem, a réplica da mulher de Neandertal, né, em tamanho real, exposta no Museu Arqueológico Nacional de Madrid, Espanha, a máscara representando o rosto de um homem Neandertal, exposto em Washington, a reprodução de um homem de Neandertal no Museu de História Natural na Itália e a ilustração original do Homem erectus, tá?
Então, as tecnologias modernas estão ampliando cada vez mais as possibilidades de investigar o passado remoto da espécie humana, mostrando, né, teorias com precisão crescente, embora sempre sujeitas a revisões ou complementos. Então, lembrando, né, que esse material genético que a gente ainda carrega aí, nem que seja um pouquinho, é um pouquinho da informação biológica das espécies que é transmitida de geração a geração por meio da reprodução. Bom, a busca por novos espaços de vivência fez com que a humanidade se espalhasse pelo mundo. Lembrando que eram nômades, né? Que eles procuravam aí a todo momento lugares para poder ficar, né? Se fixarem melhor. Só que acabava que eles não se fixavam, né? Eles sempre estavam aí à procura de outros lugares, né? Para poder se ambientar, né? Para poder tirar daquele meio o recurso aí para ele sobreviver. Bom, se a gente pegar o significado de nômade mesmo, a gente tem a tribo ou etnia que não se fixa em lugares e vive se mudando. É aquele que vagueia, né? Aquele que não tem rumo, tá ok? E eles vão vagar por quê? Justamente para melhoria, para se dedicar à melhoria da sobrevivência, né? Alimentando, tirando da natureza aquilo que lhe era interessante, tá ok? Voltando lá, né? A busca por novos espaços de vivência fez com que essa humanidade se espalhasse pelo mundo. Essa expansão deu origem a novos territórios e a novos povos, que ao se fixarem em determinados locais, criavam vínculos e passaram a adquirir novas características. Lembra lá, quando a gente fala do lugar, lá no 6º ano, né? O que é o lugar? É aquele local onde criamos vínculos afetivos e vamos aprender com aquele lugar. É a nossa casa, a nossa escola, tudo a gente pode colocar que é um lugar, tá? Então, a partir do momento que eles criavam vínculos, né, que eles passavam a ter aquele território ali, um lugar para eles, eles adquiriam novas características, né, novas técnicas, tá? Aí. Bom, como a gente estava falando, né, que é provável que as demais espécies humanas foram extintas, né, enquanto o Homo sapiens sobressair, a gente também tem outros padrões, né, recorrentes na trajetória humana. Então, nós não temos só a extinção, né, de algumas espécies humanas, mas também a gente tem a extinção de espécies da grande fauna, como os mamutes na Ásia, os dentes de sabre na América, tá? Bom, e há mais de 50 mil anos após deixarem a África, os Homo sapiens, né, que é os únicos humanos no planeta, começam a desenvolver a agricultura entre 10 e 7 mil anos atrás. Então, como eu disse, eles deixam de ser nômades para poder, então, se fixarem e poder trabalhar melhor com a agricultura, porque eles, enquanto nômades, eles passam a utilizar tudo da terra, né? Aí eles saem daquele lugar e vai para outro. Bom, a partir do momento que ele se fixa, né, no seu lugar, ele passa também a ter outras formas, né? Aprender a cultivar, aprender aí a criar, né, animais. Então surge na Mesopotâmia o cultivo de grãos e a criação de ovelhas também aí nessa época. Bom, há 5 mil anos, né, nossos antepassados passaram a se fixar moradias. Sendo assim, nós temos as primeiras vilas e depois as cidades. Controlar umas às outras, formando reinos, império e países. Tá? E atualmente os países. Então, as primeiras cidades que a gente tem aí, né? A gente fala aí, deixa eu abrir aqui para vocês verem melhor. A gente tem aí, né, as primeiras cidades egípcias, tá? Na Mesopotâmia, os indianos. Nós temos aí os indianos, né? Aí, os chineses. Então, essas são as primeiras, né, cidades que a gente tem aí
em torno de 5.000 anos atrás. Aqui a gente tem, né, a figura de Nippur, a cidade do quarto milênio já. Bom, vamos falar rapidamente de algumas cidades, né? As primeiras cidades, a gente tem aí as ruínas de Jericó na Palestina, uma das mais antigas cidades do mundo. A aldeia neolítica de Dimínio, na Grécia também. Então, são vestígios deixados, né, pelos nossos antepassados, tá? Bom, partindo da África, os seres humanos ancestrais migraram e se estabeleceram nos diferentes continentes. Essas expansões humanas deram origem não só a novos territórios, mas também a novos povos, né? Criando vínculos e passaram a adquirir novas características, que, como eu falei, a concepção artística das migrações humanas ocorridas entre 60 e 120 mil anos atrás. Então, a cada lugar que eles iam, eles acabavam se adaptando, né? Uma nova etnia, um novo povo ali era formado, tá? Um exemplo que a gente tem, eu comentei em sala com vocês, é os vikings, né? Que é um povo que floresceu no norte da Europa medieval, que eram navegantes e guerreiros, exploravam terras distantes, muitas vezes por meio da violência, né? Então a gente tem aí uma figura que mostra as embarcações, né? E nós temos aí um vestígio viking, né? De um navio viking no Museu de História na Dinamarca, tá? Lembrando também, né? A gente tem uma série que chama Vikings, também que ela retrata bastante como que esse povo vivia, tá ok? Bom, então a gente fica aqui com essa aula nossa sobre a trajetória humana no globo terrestre. Eu sou a professora Rúbia, um grande abraço a todos.